Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre perdão, tá? Perdão é uma das coisas que eu mais gosto de falar nesse mundo espiritual, porque é o que mais destrava a tua vida e é o que as pessoas não conseguem dar e não conseguem entender o que é perdão. Sempre que eu falo de perdão, eu falo que existem 4 níveis de perdão. E que em qualquer um que tu perdoar já tá bom. Já começamos bem, né? Qualquer nível de perdão, se você perdoar no nível 1, que é aquele nível assim, eu sou muito bom, a pessoa me ferrou, mas eu vou perdoar, já tá bom. Já é um bom começo, tá? Até ter um entendimento de um curso em milagres sobre perdão vai bem longe. Mas é bom a gente estar disposto a perdoar, porque isso faz com que a gente consiga acessar as frequências de amor. Me foi pedido hoje de manhã para dar um recadinho para vocês bem importante sobre falsos profetas, tá? Você sempre vai saber quando alguém tá falando do amor ou quando alguém não está falando da consciência crística, ou da consciência do amor, ou da consciência divina universal, ou da divindade, quando essa pessoa que estiver falando tiver um ego muito grande. Só que ego não é o que vocês pensam que é. Ego não é eu vim aqui me achar o máximo. Ego é eu contra vocês. Eu diferente de vocês. Eu separado de vocês. Quando alguém falar nós e eles, eu e eles, está falando a partir do ego, porque está falando a partir da separação. Então não conhece Deus, tá? Então é bem fácil você saber. Não tem como errar. Eu lembro que tem uma palestra do professor Hélio Couto que perguntam para ele assim: mas para quem você trabalha? Você trabalha para Deus? Porque ele fala tanto de negativos, 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 né? E aí ele fala sobre o amor. Tu sempre vai saber se quem tá falando de Deus, de uma consciência divina, do amor, ou não, quando a pessoa falar de separação. Então, se a pessoa falar de separação, tipo, eu e você, nós contra vocês, ou Israel contra outra coisa, entendeu? Os bons contra os maus. Sempre que tiver esse tipo de assunto, os certos contra os errados, sempre que tiver esse tipo de assunto, vem do ego. Sempre que o assunto for, somos todos o mesmo, viemos da mesma consciência, filhos do mesmo pai, irmãos, todos iguais, todos divinos, vem de Deus, tá? Aí não tem como errar. Aí você pode olhar todas as pessoas que você segue, todas as pessoas que você ouve, ouça o que elas estão falando, se vem do amor ou se vem do medo. Outra coisa também, se forem implantadores do medo, também não vem do amor. Mas eu tenho que alertar sobre guerra, sobre isso, sobre aquilo. Não, você não tem que alertar sobre a sua opinião pessoal. Você foi instruído para falar sobre isso? Tem um ser de luz que te instrui a falar sobre isso? Não tem, então é tua opinião, é o teu ego, né? Então observem bem as pessoas que vocês escutam, as pessoas que vocês seguem, se o que elas falam vem do amor ou do ego. Porque tudo que vem do amor une, não segrega. Não vai dizer nós somos os bons, eles são os maus. Não vai dizer eu sei do que eu tô falando, vocês não. Isso até pode dizer, né? Os iluminados falam isso o tempo todo, né? Olha, o Couto diz, eu sei do que eu tô falando, vocês não. Eu falo isso muitas vezes também. Mas eu digo, eu sou igual a você, você só não lembra. O professor Hélio Couto diz a mesma coisa.
Iluminar é a coisa mais fácil do mundo. Não diz isso, professor Couto? Só sai de lá e deixa a centelha trabalhar. Não é o que ele diz? Não é o que Jean-Pierre Garnier Mallet, a gente não falou dele essa semana, não é o que ele diz? O que Jean-Pierre Garnier Mallet fala? Prova cientificamente que existe um duplo quântico, que existe um eu divino de nós, que sabe de tudo 3 segundos antes de acontecer. E que se a gente deixar ele trabalhar, a nossa vida vai ser perfeita. Se a gente não interferir com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, tudo vai ser perfeito na nossa vida. Porque a gente, com livre-arbítrio, a cada 3 segundos, faz uma escolha contra o amor. A cada 3 segundos, a gente faz uma escolha pelo ego. A cada 3 segundos, a gente faz uma escolha pela separação. Se você me vê e vê eu separado de você, você está escolhendo pelo ego. Se você não me vê como a tua supraconsciência, tua mesmo, conversando contigo mesmo, porque tu não entendeu nada. Porque eu não tô aqui para ser uma pessoa transmitindo uma mensagem. Eu tô aqui para trazer a mensagem reta da tua supraconsciência, do teu eu crístico, do teu eu divino, que é tudo a mesma coisa, do amor incondicional que te criou. Ai, Ana, mas por quê? Porque eu acessei, simplesmente por isso. E tu também pode acessar e eu te ensino a acessar ainda mais. Olha só, como é que uma mensagem dessa não vem da divindade? Como que uma mensagem que diz que você é divino, que todos que fizerem o protocolo vão acessar, que não é só para uns escolhidos, que não existe nós e eles, que não há necessidade de guerra porque não existe separação? Eu vou guerrear contra mim mesmo? Que lógica tem isso? Eu vou guerrear contra mim mesmo? Que lógica tem isso? É porque não sabe que é você mesmo. Porque senão não teria guerra, gente. Entende o que eu quero dizer? Quem fala do ego fala da separação. Nós e eles. O bem e o mal. Ai, Ana, mas no mundo não existem forças dual de bem e mal? Se eu não postei, eu vou postar hoje o vídeo do professor Hélio Couto dizendo que o mal não existe, que o que existe é a ausência de bem. Deus não fez o mal. Então ele não tem existência, movimento e expressão. Por que que o mal se expressa no mundo? Porque você acredita nele. E você, como filho de Deus, outorgado por ele, com poder de manifestação, manifesta o que você quiser. E aí você manifesta o medo, que é o mal. Entendeu? Só por isso que o mal tem manifestação. Senão não teria. Ai, tem uns contratos aqui na minha bolsa. Vou pegar um creminho pra mão, né? Gente, então é isso. É muito... Ó, fico apitando meu iPod. Espero que ele não queira se manifestar. Fica aí quietinho, amigo. Que eu não tô afim agora de usar você. O que eu quero dizer para vocês é isso. Vocês sempre vão saber quando a mensagem vem do ego da pessoa ou quando vem de uma canalização espiritual, mentores espirituais e não magos negros, tá? Porque muitos desses trabalhadores da luz têm magos negros trabalhando por trás, tá? Como que esses magos negros trabalham? Eles ensinam técnicas para a pessoa. E aí a pessoa faz essas técnicas. Que nem, por exemplo, em centros espíritas, você aprende a fazer uma técnica de apometria de cura. Mas tem um mago negro acabando com a tua vida, te dando instruções psíquicas, emocionais erradas, te dando um suporte errado, fazendo com que você faça escolhas que acabem com a tua vida. Entende? Que não façam com que você cumpra o seu propósito divino original. Tem pessoas muito boas, muito bem intencionadas, mas muito ignorantes sobre Deus, sobre o amor, que acabam fazendo muita merda. E por isso que eu fui chamada. Já faz desde o ano passado que eles me disseram que eu tenho que fazer uma mentoria para terapeutas. Porque são pessoas boas, porque têm boas técnicas, mas não conhecem Deus. Não conhecem a unicidade, não conhecem o não conhecem o seu poder crístico e aí não acessam.
Entende que dentro de você tem Deus, que a sua psique, a sua personalidade, as suas emoções, o seu corpo, tudo isso é uma manifestação de Deus dentro de você. Você entende que aquele bebezinho no útero da mãe, que antes era uma célula, se uniu com outra célula e se formou um bebezinho e foi formando o coração e foi formando cada parte. Eu sei porque de 15 em 15 dias eu fazia a ultrassom, eu sei como o bebezinho ia se formando. Cada partezinho, cada órgãozinho. Você acha que inteligência fez isso acontecer? Você sabe que isso acontece, que é magnífico, mas se tornou corriqueiro. Mas você não pensa que alguém programou isso? Que alguém deu poder para aquilo acontecer? Por que eles estão fazendo barrigas artificiais? Porque tu pode pegar aquele bebezinho e botar ele em qualquer lugar, porque ele, por ele mesmo, vai se fazer. Como isso acontece? É que nem uma semente de uma árvore, que tu planta a semente e ela, por ela mesma, já tem a árvore dentro dela. Agora, você não pensa que tem uma inteligência que botou a probabilidade de uma árvore dentro de uma árvore? Dentro de uma semente? É a mesma coisa a nós. Quem que é essa inteligência que fez isso? Quem que nos programou no corpo físico? Quem que fez os nossos 7 corpos? Por que a gente tem 7 corpos? Por que a gente não tem só um ou 2, um físico e um espiritual? Por que a gente tem 7? Para que a gente tem 7? Você nunca se perguntou? Em que corpo você, como terapeuta, atua? É no físico? É no energético? É no emocional? É no psíquico mental inferior? Ou você consegue acessar a supraconsciência no corpo 5, no mental superior? Por que eu estou falando tudo isso? Porque você, como terapeuta, tem que saber o que você está fazendo. Quando você desdobra uma pessoa, quando você abre uma pessoa, quando você entra no campo de uma pessoa, ou você não sabia que quando você entra no campo de uma pessoa, você está desdobrando ela. Você não faz isso de forma consciente. Você não se protege nem protege a pessoa. Ai, Ana, mas se você diz que todos nós somos o mesmo, a mesma consciência, por que precisa proteger? Porque você não sabe disso. Você não sabe. Você não sabe que você é o mesmo que a pessoa, você não sabe que você é o mesmo de Deus. Você até sabe, se você me ouve. Mas você não sente isso não entrou como uma unção em você. É que nem você ir para a escola e a professora falar, e você não entendeu a matemática. E um dia você tá lá estudando e um dia você... entendi. É essa unção, isso é unção. É aquele momento que você faz... nossa, entendi. Agora eu sei fazer isso aqui. Agora eu sei como isso funciona. Hoje o nosso tema é perdão. Perdão não é o que você pensa que é. Em verdade, você não sabe nem o que você precisa perdoar. Você acha que talvez não precise nem perdoar nada, nem ninguém, nem a você mesmo. Mas todo mundo tem uma fenda entre mente e coração. Que essa fenda nos separa de Deus. Não que tem como nos separar de Deus, mas essa fenda faz com que nos sintamos separados de Deus. E essa fenda, ela faz nós termos mágoa de Deus, de nós. Sofrer, nos faz sofrer. Então vamos lá. Perdão. Introdução de O Curso em Milagres, tá? Depois eu vou trazer do curso de amor. A gente vai falar uns 2, 3 dias sobre perdão, porque me foi pedido para falar, tá? Depois a gente vai falar sobre feridas de alma. Perdão. Perdão oferece asas à oração,
para fazer com que a sua ascensão seja fácil e o progresso rápido. Sem o seu forte apoio, seria vão tentar erguer-se acima do primeiro degrau da oração ou sequer tentar subir de qualquer forma que fosse. O perdão é o aliado da oração, irmão no plano para a tua salvação. Ambos têm que vir para erguer-te e manter teus pés seguros e teu propósito inabalável e imutável. Contempla a maior ajuda que Deus ordenou que ficasse contigo até o alcançares. O fim das ilusões virá com isso. Sem a natureza intemporal da sua irmã oração, o perdão tem um fim. Ele passa a ser desnecessário quando a subida foi realizada. No entanto, agora ele tem um propósito, além do qual não podes ir, nem tens qualquer necessidade de ir. Realiza isso e terá sido redimido. Realiza isso e terá sido transformado. Realiza isso e terá sido salvo o mundo. E terá salvo o mundo. Acho que eu vou botar outra jaquetinha. Tem uma aqui menorzinha. Acho que é melhor. Ai, eu deixei aqui do lado. Peraí que eu vou pegar a jaqueta. Ai, pronto, peguei. Com as coisas da escola dos meus filhos. Vamos lá, então. Perdão. Perdão a ti mesmo. Nenhuma dádiva do céu foi mais mal interpretada do que o perdão. Ele, de fato, virou um flagelo, uma praga, onde deveria abençoar uma zombaria cruel da graça para a paródia da paz santa de Deus. No entanto, aqueles que ainda não escolheram começar a subir os degraus da oração não podem deixar de usá-lo assim. A benignidade do perdão é obscurecida a princípio porque a salvação não é compreendida nem verdadeiramente buscada. O que deveria curar é usado para ferir porque o perdão não é querido. A culpa para a ser salvação é o remédio para ela. Parece ser uma alternativa terrível para a vida, né? Quando a gente fala de perdão no mundo, como é que a gente vê o perdão no mundo? Como meu Deus, eu vou ter que deixar barato o que fizeram comigo, eu vou ter que deixar barato, eu vou ter que ser prejudicado, né? A gente ainda vê o perdão assim. O perdão para destruir será, portanto, muito mais adequado ao propósito do mundo do que o seu verdadeiro objetivo e os meios honestos através dos quais a meta é atingida. O perdão para destruir não deixa de ver pecado algum, crime algum, culpa alguma que ele possa buscar, achar e amar. Olha só, o erro é caro para o seu coração e os equívocos aparecem com grandiosidade, crescem e incham a sua vista. Ele colhe cuidadosamente todas as coisas ruins e ignora as amorosas como se fossem uma praga, uma coisa odiosa feita de perigo e morte. O perdão para destruir é a morte, e isso ele vê em tudo o que olha e odeia. A misericórdia de Deus veio a ser uma faca torta que quer destruir o Filho Santo que ele ama. Gente, a linguagem de um curso em milagres é uma linguagem simbólica. Por isso que nem todos que estudam o curso em milagres entendem o que ele diz. E às vezes é uma linguagem extremamente reta. Então, as pessoas que estudam o curso em milagres não entendem o curso em milagres. Por quê? Porque querem entender com a mente. Quando você for estudar um curso em milagres, ou um curso de amor, ou qualquer livro de quem é iluminado, de que venha do amor, de que venha da consciência do amor, que nem Joel Goldsmith, que nem Piste Sofia, que nem as palestras do Hélio Couto, que nem o meu conteúdo, que nem o conteúdo de Emmett Fox, né? Todos que forem algum dia se deparar com esse tipo de conteúdo precisam entender que está falando de um outro nível consciencial, que não é o mesmo nível teu. Não adianta achar que é, porque não é. Eu tô falando por mim mesma. Se eu mesma ouvisse o que eu digo hoje
há 6 anos atrás, eu não ia ter capacidade de entender. Por quê? Porque eu não sabia o que era o um. Eu pensava em termos de dualidade, de mundo. Então, se eu não sinto isso, como que eu vou poder entrar em ressonância com isso? Eu não conseguia. Por isso que quem recebe o meu conteúdo, recebe luz divina, os seus mentores vêm. Sempre que você está assistindo uma live minha, vem o seu mentor atrás de você colocar luz no seu coronário. Para quê? Para que você expanda a sua consciência e possa receber a informação de acordo com o que ela é. E você não vai receber isso na sua psique. Você vai receber isso no seu coração. As mensagens que eu envio, elas vão como pacotes de informação zipada. Ela entra no seu coração. À medida em que você vai sentindo amor, você vai acessando e abrindo aqueles pacotes. Não é uma coisa que... Não são palavras. Não são as palavras em si. É a informação e a energia que está nessas palavras. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Perdão não é uma coisa fácil de se entender. Mas quando a gente sente, quando a gente desperta, o perdão ele é natural, não é uma coisa que você precisa fazer força para perdoar. O perdão não é uma coisa que você precise fazer força para perdoar. Se você precisa fazer força para perdoar alguma situação ou alguém, ou você mesmo, ou Deus, se você precisa fazer uma força para perdoar, é porque você ainda não sabe o que é perdão. E tá tudo bem, faz a força e perdoa, mesmo assim, tá? Eu não vou dizer tá errado isso, tá errado aquilo, por quê? Porque eu sei os níveis que eu passei. E em cada nível que eu passei, a minha forma de ver a vida era diferente. Essa forma que eu vejo hoje, pelas coisas que eu acessei, pelo que eu recebo de luz divina, pelo que eu recebo de orientação dos meus mestres de sabedoria, tudo isso eu não sabia. E eu fui indo no passo a passo até chegar a conhecer Deus. E quando eu conheci, eu vi que eu já era, sim, o realizado, que era verdade, tudo que os iluminados falavam, e que sim, ele já estava dentro de mim, assim como sim, você já é o realizado, e sim, Deus já está dentro de você. E estando dentro de mim e de você, está dentro de todos. Não tem inimigo, não existe inimigo. Ai, Ana, mas você falou essa semana de ataques espirituais. São energias desmemoriadas do Filho de Deus. Elas vão vir tentar impedir o trabalho. E não importa em que frequência você esteja. Não importa, essas coisas não importam. Mas você vai sempre ser liberto. Você sempre vai ser livre pela sua própria frequência. Eu falei para vocês que eu me libertei no começo, que eu não entendia nada, com EFT de magia negra, de mago negro. Então, se elevando a vibração em amor você consegue fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa. Só que você não pode ficar prisioneiro de estar sempre numa vibração, sendo que você está no mundo e faz parte do mundo. Então, você tem que saber o que fazer quando a sua vibração volta para o mundo. Porque mesmo que você vença o mundo, que você saiba que isso aqui é uma ilusão, você ainda vive aqui. E quanto mais você ascensiona em luz, mais compartilhado você é, mais o que as pessoas pensam e sentem atingem você. E mais o que Deus pensa e sente também atinge você. Você é um ser compartilhado para cima e para baixo, para todos os lados, meu filho. Despertar a consciência crística, despertar a consciência do amor incondicional, acessar os corpos superiores, é um acesso a tudo. Aí você vai na sua vida aprendendo
a escolher o que você quer enxergar, o que você quer ver, com que olhos você quer ver, que escolhas você quer fazer, porque todas vão estar à tua disposição. Esses magos negros são pessoas que chegaram ao mental superior. Alguns chegaram ao búdico. E escolheram pela sombra, pela separação. Escolheram, não, aqui eu vou viver assim. Ou não sabem que escolheram isso. Acham que era a única escolha para fazer. Sabe, quando eu despertei, a primeira coisa que eu pensei foi assim, Deus. A minha primeira conversa com Deus foi assim, Deus, eu não sabia que eu tinha uma escolha. Eu achei que as coisas eram como eram. Eu não sabia que eu tinha uma escolha por ti. Eu não sabia que eu tinha uma escolha por mim. Eu não sabia que eu tinha uma escolha pela minha real identidade. Eu achei que eu era aquilo que eu era. Eu não sabia que aquilo que eu estava sendo não era eu. Eu achei que aquilo era a realidade. Eu achei que aquilo era real. Eu achei que aquilo era verdade e era a única opção. A minha cabeça começou a abrir um pouco quando eu fiz história. Quando eu comecei a ler sobre as formas de governo. E aí eu percebi que o sistema capitalista é só uma escolha que a maioria dos países do mundo fez de administrar um país. Porque até então, a gente já nasce num país, já nasce com uma forma de governo e acha que é assim. Que o mundo é assim, que em qualquer lugar o mundo vai ser assim. E não é verdade. Mas eu não sabia disso. Eu só fui descobrir isso quando fui fazer história. Que aí eu percebi, nossa, tem alguém pensando a nossa forma de pensar? Tem alguém pensando a nossa forma de agir? Tem alguém pensando como a gente vai ser desde que a gente nasce até quando a gente vira adulto? Tem alguém pensando em caixas para botar a gente dentro? Tem alguém pensando a nossa forma de ganhar dinheiro e de gastar dinheiro? Tem alguém pensando a nossa forma de cuidar dos filhos? Tem alguém pensando a nossa forma de agir no mundo? De tratar os amigos, de tratar a família, de tratar os inimigos? Tem alguém pensando tudo isso por nós? E a gente só vai lá e executa o programa, porque é mais fácil a gente não pensar por nós. E a gente não é ensinado nem nas escolas, nem na família, nem nas igrejas a pensar por nós. A gente é ensinado a seguir as regras. Você diz para os seus filhos, me obedeça. Cumpra a regra. Na igreja diz, me obedeça, cumpra a regra. Na escola diz, me obedeça, cumpra a regra. Não diz o que tem no seu coração. Me mostra o que tem ali. Desperta o que tem no seu coração. Qual o seu desejo de alma? Gente, me foi mostrado que todos nós temos feridas de alma. Agora me foi ensinado a curar uma ferida de alma, mas eu pedi para o meu mentor de sabedoria como eu curo todas as feridas de alma, qualquer ferida de alma que vier, sem ser específico, já que todos somos o mesmo ser e temos a mesma ferida de alma. Claro que tem detalhes, mas qual é a nossa ferida de alma? A nossa ferida de alma é que nossa Sofia, nossa fiel sabedoria, que foi reduzida lá nos 7 corpos, Deus, consciência de Deus, corpo crístico ou consciência divina universal, Sofia. Sofia é a nossa alma. Em Piste Sofia fala disso. Sofia é a nossa alma, que saiu do pleroma, ela saiu da luz plena, ela foi para o mundo e se sentiu separada e emanou 7 corpos. Quando a nossa alma saiu do pleroma, ou seja, quando a nossa alma
manifestou os 7 corpos até chegar nesse corpo físico, ela já foi dilacerada, ela já foi ferida, ela já foi enganada. Entende? Ela foi enganada. E em todas as vidas que a gente foi manifestando seres humanos, desmemoriados da nossa memória divina universal, da nossa memória de Deus, da nossa memória universal, da nossa consciência crística. A gente foi vivendo vida após vida, após vida, após vida, após vida, como seres humanos, pecadores, não merecedores de entrar no reino dos céus. E isso feriu a nossa alma, que é divina. E foram feridas tão fortes e tão profundas que hoje a gente não consegue mais se reconectar com a nossa própria alma. Então eu sei que nos meus atendimentos, todo mundo que passa pela minha maca é consertada essa fenda entre mente e coração, que é essa ferida de alma. Mas eu pedi para o meu mentor de sabedoria, como que eu faço para restaurar essa alma? Num curso, numa palestra, numa fala, numa informação que eu possa enviar. Como que eu faço? Porque é o meu desejo que o Filho de Deus se reúna a Ele mesmo, que é a fonte, de forma consciente. É o meu desejo que o Filho de Deus volte para casa, veja que está no colo de papai, que nunca saiu do colo de Deus. É o meu desejo. Então eu pedi, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso curar essa ferida de alma? Se é que eu posso fazer isso? Se é que eu preciso de autorização para fazer um negócio desses? Eu acredito que não. Por quê? Porque feridas de alma, elas são antes de você se reduzir nos 7 corpos. E sendo assim, a gente ainda é um lá. E eu sou você lá. E eu sou Deus lá. Então, pode ser que eu não precise de autorização do teu ego para fazer. Mas eu pedi. Como é que eu faço isso? Porque eu fiz, quando eu estava estudando um curso de amor, quando me foi mostrada a ferida de alma, que todo mundo tem, que é a fenda entre mente e coração, eu comecei a ter acessos, né? E aí eu comecei a acessar todas as feridas de alma da humanidade. E naquele momento eu fui escrevendo. E aí quando terminou, aí eu curei a ferida em mim, de tudo aquilo que tinha na minha ferida. E ao curar em mim, eu estendi para toda a humanidade. Que nem Jesus fez. Ele não disse que ao ressuscitar ele foi o primeiro a receber a herança de Deus por todos nós? Ele foi o primeiro a receber consciência da consciência crística. Porque a consciência crística já está em todos nós, né? Mas ele foi o primeiro a receber a consciência da consciência crística. Eu só estou falando aqui para vocês hoje, não porque eu estou na consciência crística e você não, mas porque eu tenho consciência da consciência crística que está em mim e você, que é eu e você, que é onde nós estamos, que é a nossa real identidade. E ele foi o primeiro a receber isso. E ao ser o primeiro a receber, ele compartilhou, porque ele já sabia que ele era tudo e todos o tempo todo. Então, sendo assim, ele pode compartilhar com ele mesmo, porque ele sabe que ele mesmo é todo mundo o tempo todo. E isso é um sentir, gente, isso não é uma metáfora. É uma consciência de saber que você é tudo e todos o tempo todo. É uma consciência, é um acesso de memória, é um acesso de sentir, é uma revelação. É uma revelação. Uma graça divina, é uma revelação. E tu só consegue acessar isso num grau de amor incondicional. Uma coisa leva a outra, que a outra leva a outra. Mas o amor resolve tudo. Quiser saber, Ana, parece complexo demais. Então só sinta amor.
por você mesmo, comece a sentir amor incondicional por você mesmo. Essa é a chave, a primeira chave. Se você sentir amor incondicional por você mesmo, se você não se sente o pobre pequeno pecador, não merecedor de entrar no céu, você está dentro da consciência crística já. Porque a consciência crística é a consciência do amor incondicional. Me foi pedido por uma amiga que me cuida, me protege, para que eu não frisasse tanto consciência crística, porque parece meio religioso, né? Parece que é só Cristo, parece que eu tô falando de religião. Quando me for pedido no meu coração para eu falar consciência divina universal, eu falarei consciência divina universal. Mas por enquanto me vem consciência crística, é uma forma mais fácil de explicar. Mas a consciência divina universal, o corpo de Cristo e o búdico é tudo a mesma coisa. Corpo 6 é a mesma coisa, entendeu? É tudo a mesma coisa. Onde nós estamos em formato de luz e centelha, é a mesma coisa que o corpo de Cristo, que é a mesma coisa que mônadas divinas, sei lá. É tudo a mesma coisa. É só uma forma de usar palavras. Só que quando a gente fala de consciência crística, às vezes as pessoas veem como uma coisa muito inatingível, né? Mas não é, gente, não é inatingível, é a tua real identidade. Só é inatingível se tu não sabe que é a tua real identidade. E por isso que tem que consertar a tua feridinha de alma. Porque a tua ferida de alma diz que tu é humano. A tua ferida de alma diz que tu é só humano, que tu não é divino, que tu é só o pobre pequeno pecador, que tu errou e não merece entrar no céu. É isso que diz. Que tu é pecador, que tu já nasceu do pecado. Olha só que absurdo. Como se transar fosse um pecado. Tu acha mesmo que Deus ia fazer um negócio que fosse, que ele não quisesse? Tu acha mesmo? Gente, a gente não é tão burra assim. A gente não é tão leso. A gente precisa ter um pouco de discernimento. Além de ter o conhecimento emocional, espiritual, amoroso, a gente precisa ter discernimento. É a mesma coisa, esses dias eu ouvi de uma pessoa que está nesse caminho da iluminação, de que a gente não precisa trabalhar, de que eu só ganhei dinheiro quando eu não trabalhei. Aí eu disse, e se todo mundo não trabalhasse? Ela disse, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. A casa que tu mora, alguém fez. A comida que tu come, alguém plantou. O dinheiro que tu recebe, alguém te dá. Se ninguém fizesse mais nada, seria bom se fosse no pleroma. Mas na terra, tu precisa trabalhar, alecrim dourado. Ou tu vai viver na ilusão. Porque alguém tem que te sustentar. Mas Deus me sustenta. Deus te sustenta através de um irmão teu que trabalha. Entendeu? Deu para entender, alecrim dourado? Acorda, gente. Pelo amor de Deus. Acordem. É por isso que vocês estudam curso de milagres, estudam curso de amor e parece que tem uma dicotomia lá, que tem uma dualidade lá, que não dá para aplicar na vida. Por isso que as pessoas estudam a vida de Jesus e dizem não dá para aplicar aqui, porque não entendem. Simplesmente isso. O que não foi entendido do dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus? Você dá o seu espírito o que é do espírito. Você dá a sua alma, você dá a Sofia o que é de Sofia. Você dá o amor o que é do amor. E você dá ao mundo o que é do mundo, você dá à terra o que é da terra. Como é que eu vou querer ter um carro super mega blaster se ninguém vai fazer esse carro?
Se eu não vou trabalhar para ter dinheiro para comprar esse carro, alguém vai me dar o carro então. Mas alguém fez o carro, alguém fez as peças do carro. Porque eu não ando num carro imaginário ou num carro de outra dimensão. Eu ando num carro de matéria, energia condensada. Então eu preciso dar energia para o mundo me devolver a energia. Entendeu? Não adianta dizer que só elevando tua vibração você vai realizar todos os teus desejos do mundo. Fica sentadinho meditando, vê se isso acontece. Ah, mas Osho ganhava coisas, não sei quem ganhava coisas que alguém trabalhou para fazer. Agora, se todos ficam ali meditando, só acorda, alecrim dourado, só acorda, sabe? Só acorda, tá? O mundo dará ao mundo o que é do mundo e a Deus o que é de Deus. Você tem que viver nas duas dimensões ao mesmo tempo, unindo a fenda entre mente e coração. Por isso que é tão importante os 40 dias no topo da montanha com Cristo, por isso que eu incentivo tanto a fazer. Porque lá você vai se conhecer enquanto divino e saber que você não pode sair da sua vida humana. Porque senão você não estaria encarnado. Sabe qual é a minha vontade de falar para uma pessoa que diz assim, ai, seria tão bom se... Tá, seria tão bom, então desencarna. Porque tu só tá sendo um peso pro universo. Porque alguém tem que estar fazendo as coisas para ti ter a vida que tu tem. Tu tá sendo um peso para essas pessoas. O que você tá dando para receber? Você não vê que a balança está desequilibrada? Você precisa dar para receber. Ou vai ficar vivendo de migalha de obsessor. Ou tu acha que é Deus que fica te dando migalha. Tu quer ficar vivendo de favor? Tu vai viver de favor. Mas tu acha que é Deus que está te dando migalha? Tu acha que isso é Deus? Ele te deu um potencial infinito. Infinito. Para não usar? Você acha que Deus vai te dar um potencial infinito para não usar? E é por isso que vira e mexe, entra em depressão. É por isso que tem que ir 1000 vezes para uma ayahuasca. Por que você precisa ir lá? Eu fui 2 vezes e as 2 vezes que eu fui, os meus pensamentos e sentimentos eram os mesmos. Eu não tenho mais para onde expandir minha consciência. Por quê? Porque eu sou fiel. Eu sou transparente no meu sentir. Eu não escondo nada de mim mesmo. Eu não preciso de um expansor de consciência para expandir minha consciência. Eu acesso a consciência divina a hora que eu quiser, quando eu quiser. É só eu olhar para você e sentir amor que a minha consciência expande. Eu acesso a consciência de Deus. Eu acesso o pensar e sentir de Deus para você. Eu preciso tomar alguma coisa, fazer uma meditação, fazer alguma coisa? Não. É só eu olhar para você. E quando eu olho para você, eu sinto amor, eu sinto compaixão. E aí eu acesso a consciência de Deus. Entende? É muito mais simples. Olha pro teu filho. Olha pro teu filho. Olha pro teu filho. Olha de verdade pro teu filho. Sente aquele amor. E aí tu vai sentir ali a presença de Deus. É muito mais simples do que tu pode imaginar. Tu não precisa fazer um monte de peripécias para acessar Deus. Eu nunca fiz nada disso. Eu só sentava em amor, em meditação, para receber. Quando eu estava triste, eu limpava aquela tristeza. Eu acolhia. Quando eu estava chateada. Na noite escura eu não conseguia rezar, eu não conseguia fazer meditação, eu não conseguia fazer nada. Então eu fazia o que eu podia fazer, que era ser operacional no mundo. Acorda, toma banho e cuida das crianças. Come.
Mas aí eu não tomava água, que aí já era demais para mim. Gente, Deus é muito mais simples do que a gente pensa. Deus é quem você é. Deus é todo mundo com quem você convive. Tudo que você toca é Deus. Tudo é sagrado. Se você for falar com qualquer pessoa e você vê aquela pessoa como sagrada, se você for falar com você mesmo e você se vê como sagrado, não tem como a tua vida não mudar. E você não vai ser um alecrim dourado. Eu garanto a você. Porque Deus é muito real. Se Ele escolheu que você vivesse uma experiência na manifestação, Ele te orienta na manifestação. Ele não quer que você viva na manifestação iludido. Entende? Você que é terapeuta, que vive iludido, que acha que ajuda as pessoas e não tem resultado, e que falta alguma coisa, que tem alguma coisa errada, é porque falta mesmo. Sabe o que falta? Aterrar. Falta você aterrar. Falta você ter consciência de que você está no mundo. E que é ótimo estar no mundo. É uma dádiva de Deus estar no mundo. É uma experiência que Deus quis experimentar através de você. É uma bênção você estar casado. É uma bênção você ter filhos. É uma bênção você ter pacientes. É uma bênção você estar vivo. E você precisa entender isso. Tá? Eu vou só finalizar esse parágrafo de perdão. E aí a gente continua amanhã. Perdoarias a ti mesmo por fazer isso? Ai, deixa eu voltar. O perdão para destruir é a morte. Isso ele vê em tudo o que olha e odeia. A misericórdia de Deus veio a ser uma faca torta que quer destruir o Filho Santo que ele ama. Então aqui é aquele perdão que diz: eu sou bom, você é um demônio e eu te perdoo. Perdoarias a ti mesmo por fazer isso? Aprende então que Deus te deu o meio pelo qual podes retornar a Ele em paz. Não vejas erros, ó. Não os torne reais. Então, o perdão de um curso em milagres diz assim, para não ver o que o teu irmão fez como um erro e não o tornar real. Isso é bem profundo. Seleciona o que é amoroso e perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. De que outra forma pode a oração retornar a Deus? Ele ama o seu filho. Podes lembrar-te dele e odiar o que ele criou? Então, aqui, ó, prestem bem atenção. Eu vou explicar só quando terminar o parágrafo, tá? Mas presta bem atenção nessas palavras. Seleciona o que é amoroso e perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. O que é a face de Cristo? Eu e o meu irmão somos o mesmo, a mesma consciência e somos amor, somos divinos. De que outra forma pode a oração retornar a Deus? Ele ama o seu filho. Podes lembrar-te dele e odiar o que ele criou? Odiarás o seu pai se odeias o filho que ele ama? Pois assim como vês o filho, vês a ti mesmo. E assim como vês a ti mesmo, assim é Deus para ti. Enfim, que nem dizem minhas filhas. Gente, assim como tu vê o teu irmão, tu vê a ti mesmo. Assim como tu vê a ti mesmo, é Deus para ti. É simples. É simples. Qual é o segredo de tudo, Ana, então, para chegar a Deus? Ame-se a ti mesmo de forma incondicional. Aceita-te de forma incondicional. Perdoe-se de forma incondicional. Era a consciência que eu tinha naquele momento. Eu sinto muito. Eu me perdoo por
tudo que eu fiz a mim mesmo, por todos os erros que eu cometi, e eu perdoo por tudo que foi feito a mim, porque fui eu mesmo que fiz, porque eu sou o meu irmão, eu sou aquele que me prejudicou, que me matou, que me roubou, que me estuprou, eu sou esse irmão, e eu me perdoo por ter feito isso comigo mesmo. Cristo te chama em presença para trazer o seu amor e a sua luz. Cristo é quem? Amor, unicidade, consciência divina universal, Deus. Aonde eu sou um, aonde eu não sou separado, Cristo é onde eu não sou separado. Cristo é onde eu ainda sou eu junto com você. Aonde eu ainda sou eu junto com Deus. Isso é Cristo. Cristo é o quê? Uma consciência de que eu ainda sou você e eu e você ainda somos Deus. Isso é Cristo. Não é difícil de entender, gente. É difícil de aceitar, mas não de entender. É onde nós ainda somos um. É a ponte de luz. Por que a ponte de luz faz milagres? Por que a técnica do perdão que eu ensino para quem tem crises de pânico ou qualquer coisa acaba na hora? Porque a consciência crística em manifestação, tu invoca a verdade, a manifestação. Não tem quem invoque a verdade e não seja curado. Não tem quem invoque a verdade e não seja libertado. Não tem quem invoque a verdade e ela não vem à manifestação. Mas você tem que saber que ela é como ela é e invocar do seu coração. Eu me perdoo, essa é a técnica do perdão que Deus me ensinou, que Ele falou comigo aquela noite, que Ele disse, eu quero que você continue ensinando assim. Mas você não precisa mais disso, aí Ele compartilhou um sentir, né? De que eu já sou tudo e todos o tempo todo, de que eu já sou Ele, né? Mas como Ele me ensinou, como Deus me ensinou a técnica do perdão. Por que eu digo técnica? Porque tem que existir um meio de ensinar, só por isso. Como é que é? Eu me torno eu. É engraçado dizer isso, porque você não tem consciência de que você é você. Então eu me torno eu. Eu sou eu. E eu me perdoo por toda essa situação. Aí deixa vir a situação na tua mente. Vai se perdoando. Aí vai vir outras pessoas. Aí você se torna cada uma daquelas pessoas e se perdoa por tudo isso. Pelo que você mesmo, através do seu irmão, fez com você mesmo. E aí chama Cristo em presença. Cristo é quem? Cristo é a unicidade, é o amor. Você chama Cristo em presença. Se você quiser ver Jesus Cristo, você veja Jesus Cristo. Mas é o amor, é a consciência onde ainda somos um. Cristo te chama em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação. Para que a vontade de Deus, que já é feita e já é manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. E aí você vai ver o milagre acontecendo. Entendeu como é que é? É um sentir, é um saber que eu sou divino, você é divino, a situação ocorreu um erro, o erro foi porque eu me sentia separada do meu irmão se sentia separado de mim, eu trago a unicidade, o amor para isso e isso acaba. Isso acaba, isso tem fim. Se dissolve no amor, na realidade. Entende? Não tem como você ter crises de pânico e ansiedade se você já sabe que não tem nada que possa te ferir. Essa é a técnica que eu ensino e tu vai fazer 2, 3 vezes e tu não vai mais, nunca mais ter crise de ansiedade. Não vai mais ter depressão, não vai ter mais nada disso. Priscila. Nossa, pensei nisso ontem, que a delícia é estar aqui, Senhor, obrigada. Que linda live, Ana, gratidão. Eu faço toda noite, minha vida mudou muito. Claro, gente. Se tu te unifica toda noite de forma consciente, não tem como a tua vida não mudar. O que eu ensino não é uma coisa de outro mundo. Não é uma coisa inatingível. É uma coisa que tu já é. Tu só não lembra.
E eu vou dizer mais, tu não precisa nem lembrar para acessar. Tu só precisa desejar, amar. Só precisa amar para acessar Deus. Precisa... Ai, Ana, a gente precisa fazer o protocolo de cristificação para despertar a consciência crística? Sim e não. Tu só precisa fazer porque tu não sabe que tu já é Deus. Aí tu precisa fazer para dissolver o que tu não é. É um protocolo que também Jesus passou, sim. É um protocolo que também eu passei, sim. É um protocolo que todos os iluminados passaram, sim. É um dissolver completo do teu eu humano para manifestar o teu eu divino. Para depois voltar a ser um eu humano em paz. É bem isso. Em paz com o mundo, em paz com as coisas, sem medo. E tu vai continuar sofrendo ataques espirituais? Ai, vai sim. Por quê? Porque tu é tudo e todos o tempo todo. E tem partes de você que sempre vão ser trevas enquanto você estiver aqui. Só quando você se reintegrar ao pleroma é que isso vai acabar. Na unificação. Mas não é vontade de Deus que isso seja feito agora, aqui. Porque senão, gente, se Deus quisesse que você não trabalhasse, se Deus quisesse que você não estivesse no mundo, Ele não teria te reduzido nos 7 corpos, amor. Ele teria te deixado lá no corpo de Cristo. Tá? Ele não teria querido se experimentar através da tua forma humana. Se Ele quis se experimentar através da tua forma humana, é porque Ele quis se experimentar através da tua forma humana, bebê. Entende? Não renegue nada que tu é, não renegue nada que tu manifesta. Só agradece e abençoa. Porque é o que eu sempre digo, a gente faz uma volta gigante para voltar lá pro começo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Vocês não entendem a força e o poder dessa oração. Mas assim como Deus nos criou, nós permanecemos para sempre, amém. Assim como fomos feitos, seremos para sempre, amém. Assim como somos um, seremos para sempre, amém. Assim como somos todos a mesma consciência, seremos para sempre, amém. Assim como somos amados, fomos feitos no amor, seremos amados e amor para sempre, amém. Não é porque eu manifesto diferente que eu deixei de ser quem eu sou. Entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa que um filho seu tá na sua casa e ali ele é seu filho e tem consciência de que ele é seu filho. E aí ele vai para a escola e lá ele é um aluno. Ele deixou de ser seu filho porque agora ele virou um aluno da escola? Não. Ele continua sendo seu filho, mesmo ele estando lá na escola e lá ele sendo um aluno da escola. Lá ele não é o teu filho, lá ele é um aluno da escola. Nós aqui somos os alunos da escola mundo. Mas a gente não deixou de ser os filhos de Deus, um com Deus, amados por Deus, porque estamos no mundo. A gente deixou? Não deixou. Mas a gente se sente separado. Mas a gente se sente um. Mas a gente separado, não um único. A gente se sente um indivíduo separado. Cada um é um. Eu contra o mundo, ou o mundo contra mim. Ou contra minha família, ou contra o meu país, ou contra o meu estado, ou contra minhas crenças. Deus é muito mais simples do que você pensa. Ele já está em você, ele já é a sua consciência, você já é amado, você já tem tudo dentro de você. Experimente. É esse o meu convite. Experimente Deus em você, experimente a divindade em você, experimente em tudo e todos, experimente as aventuras que Ele te traz. Os ataques espirituais são aventuras também. Ai, Ana, tem que deixar? Não, né? Não, criança. Que parte de você ainda quer ser ferida e atacada? Perdoe-se. Eu me perdoo por ter essa parte de mim que ainda quer ser ferida e atacada. Cristo, eu te amo em presença, trazendo o teu amor e a tua luz para toda essa situação. Limpando, energizando, purificando, me reintegrando a quem eu sou.
Amém. Está feito. Você acha que está feito é só um está feito? Está feito é um decreto do Filho de Deus que ordena. E as moléculas do mundo obedecem. E as partículas obedecem. E as energias obedecem. Aquilo que o Filho de Deus diz, está feito, está feito. É ordem. É ordem. É a mesma coisa que você fosse a filha de um pai milionário e você dissesse para os seus seguranças, faça tal coisa. Eles vão lá e fazem. Lembra daquele centurião romano que disse, eu mando os meus soldados, eu digo, faça isso, e eles fazem, e eu sei que tudo que você ordenar nesse mundo será feito? Ele disse isso para Jesus. Tu lembra disso? Dessa passagem? Tudo o que você ordenar nesse mundo será feito. Graças a Deus que você não está ordenando muita coisa. Desmemoriado. Porque senão, esse mundo não teria jeito. Então te alinhe a você mesmo, a sua divindade, a Deus dentro de você, para que você possa ordenar na consciência crística, na consciência do amor universal, na consciência divina universal, no amor, na plenitude divina que está dentro de você. Se alinhe a você mesmo, se alinhe à fonte. Uma vez meu afilhado disse, Dinda, você não gosta de mim como eu sou, porque você fica falando isso, falando aquilo. Eu digo, eu gosto de você como você é, mas você não está sendo quem você é. E isso eu sempre vou botar o dedo na tua cara e vou falar. Porque você que está aqui não está sendo quem você é. Você não está sendo quem você é. Então eu sempre vou botar o dedo na tua cara e vou dizer, olha, você não está sendo quem você veio para ser. Você não é esse ser humano pobre, pequeno, pecador. Você não é isso. Não aceite isso. Isso fere a tua alma, gente. Dói em mim a tua alma ferida. Eu entro em ressonância com as almas feridas. Eu entro em ressonância com Sofia ferida. Dói. Dói você não expressar a sua alma no mundo. Dói. Dói. Chega disso. Chega. Vai expressar quem você é. Vai ser amor. Independentemente do que o mundo te trouxer. E vai trabalhar o alecrim dourado. Vai trabalhar. Trabalha para a luz, trabalha no mundo, trabalha. Resolve a tua vida. Trabalhar e estudar e ajudar no limite das suas forças. Não é o que a Couto fala? É verdade, tá? É verdade. Trabalhar, ajudar e estudar. No limite das tuas forças. Não é além e nem a quem. É no limite, na plenitude, no ponto ótimo. Vamos falar assim? No ponto ótimo, porque quando a gente fala de limite, parece uma coisa ruim, parece que a gente tem que transcender os limites, todo mundo transcende os seus limites. Não, não. No ponto ótimo. No ponto ótimo, tá? É trabalhar, ajudar, estudar no ponto ótimo. Ontem, fazendo a técnica que você ensinou, onde esse problema começou, finalmente comecei a obter respostas. Não desistam das técnicas, façam todos os dias. Gente, todas as técnicas que eu ensino, eu recebi do próprio Deus. Eu recebi em canalizações divinas. Eu recebi dentro de Barbelô, dentro do corpo de Cristo. Eu não inventei essas técnicas. Não são técnicas que o mundo ensinou. Por isso que cada formação terapêutica que eu fiz, eu recebi como deve ser ajustado para a consciência crística. Por quê? Porque quem fez a técnica, por exemplo, Gary Grigg, Bert Hellinger, esses que trouxeram essas técnicas, eles estavam canalizados na consciência crística para receber, ou na consciência do amor incondicional, ou na consciência divina universal. Eles estavam lá canalizados, recebendo. Só que quando veio para o mundo e as pessoas começaram a aprender e a ensinar, deturparam. E você aprendeu deturpado.
Então precisa ter um reajuste para ajustar a consciência divina universal, a consciência do amor incondicional, onde não existe dois, onde só existe um. Entende? Não existe esse negócio de uma crença limitante que não serve para mim, eu devolver para o meu pai. Ai, pai e mãe, fique com o que é de vocês, que eu fico só com o que é meu. Existe meu e teu? Por que você tá com as crenças do seu pai? Por que você tá com os pesos do seu pai e da sua mãe? Porque não existe dois, gente. Então, tem como eu devolver o que não é meu? Existe alguma coisa que não é teu? Não existe. O que o Ho'oponopono do Dr. Hugh Lane ensina? Ele lia as fichinhas dos assassinos e ele dizia, fui eu que fiz isso aqui, eu sinto muito, me perdoe, sou grato. Isso é consciência crística. Se eu fizer o Ho'oponopono pensando eu e você, eu não estou fazendo a luz da consciência crística, o alecrim dourado, não vai servir para nada. Se você fizer qualquer técnica, você até pode tirar uma dor de um lugar e botar no outro, mas não vai curar nunca. Se você devolver para os seus pais o que não te serve mais, você está agindo a partir da separação. Você acha que isso vai curar alguma coisa? Por isso que as pessoas fazem 1000 constelações familiares e piora cada vez mais. Não resolve a vida nunca. O problema é a constelação? Não, o problema é a deturpação que foi feita. A ignorância. E é uma ignorância assim de, ai, Ana, tu tá chamando as pessoas de burro, tu tá se achando mais esperta? Não, é a ignorância de que você é a pessoa. Que você é o seu pai e sua mãe. Que você é Deus. É sobre esse tipo de ignorância que eu tô falando. E eu também era ignorante, e ainda sou muito ignorante em algumas coisas que eu ainda não acessei. Eu não tenho como saber o que eu ainda não sei. E isso é uma máxima da PNL que eu adoro. Eu sou PNL profissional, né? Por exemplo, eu uso algumas técnicas, uso, não uso outras, não uso. Por quê? Gente, eu fiz muitas formações, vocês não têm noção. Tudo na escola em que vocês estudaram, eu dei aula. Vocês não têm noção do que eu acessei. Eu não falo sobre essas técnicas, eu não atuo com elas, eu não trabalho com elas, porque eu vi que elas foram deturpadas. Mas então, Ana, por que você fez tantos cursos? Por que você faz tantos cursos? Porque me foi pedido para fazer. E hoje eu tô entendendo para quê. Como é que eu vou poder levar a tua técnica para a luz crística se eu não conheço a tua técnica? Eu não posso. Mas com a ajuda de vocês eu posso. Só lembrem, não existem dois poderes. Não existem bem e mal, não existem duas pessoas, não existem duas consciências, não existe eu e ele, não existe nada disso. Mas enquanto você sente que existe, pede para Deus te ajudar a curar os teus pensamentos, a unificar com ele. Unificando com ele, você vai sentir vontade de unificar com seu irmão. E vai indo, tu não precisa fazer tudo num dia, gente. Você ficou 1000 vidas sendo não você, sendo um ego. E nessa vida você veio sim para iluminar. E iluminar o quê? Saber que você é tudo e todos o tempo todo. Isso é iluminação espiritual. É uma coisa inatingível? Não. É uma coisa impossível? Não. É uma coisa só para avatares? Não. O professor Helio Couto mesmo disse, existem milhões de iluminados no mundo. Iluminado é só saber que Deus está dentro de você. Isso é ser iluminado. Vai me dizer que você não está iluminado em algum grau? Você sabe que você está. Só que quando você vai para o mundo, você não age de acordo com isso. Você age de acordo com as crenças do ego, de acordo com aquilo que o holopensene ou a forma de pensar do mundo impõe a você. E aí você não manifesta quem você é. É só. Não precisa te libertar, soltar amarras, fazer um monte de coisa louca. Não. Você só precisa se render a Deus que está dentro de você. E o resto vai se desfazendo. Ai, Ana, não consigo sozinho. Por isso veio o protocolo de cristificação, para facilitar a vida. É como você comer. Você pode comer com a mão? Pode comer com a mão? Pode. Mas um garfo não facilita a sua vida? Você pode tomar uma sopa
Pode, mas uma colher não facilita a sua vida para tomar uma sopa? Você pode tomar água no rio? Pode? Pode, mas não facilita vir na torneira e você pegar um copo e tomar água? É a mesma coisa. O protocolo de cristificação é um facilitador, é uma ferramenta facilitadora para você ver que você já é tudo que você precisava ser, que você sempre foi, que você nunca deixou de ser, aquela coisa toda. Quando a gente chega, a gente sente era verdade, era tudo verdade, é muito mais simples, é muito mais simples do que você pensava. E aí você passa a ter experiências no mundo. Eu acho tão legal um livro uma palestra do L. Couto, que ele diz assim: aonde que vocês entenderam que o Joel Goldsmith disse que você, ao despertar, nunca mais ia ter gripe? Aonde que você leu isso? Aonde que você entendeu isso? Que você nunca mais ia ficar doente? Aonde que você entendeu isso? Cara, Deus quer se experimentar através de ti em tudo. Agora, uma coisa é garantida, tu nunca mais vai sofrer. Agora, não que você nunca mais vai pegar uma gripe, ou que você nunca mais vai ter uma dor nas costas, ou que você nunca mais vai ter uma unha encravada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entende? Tem graus que te são liberados no mundo e tem graus que não são liberados só pro Messias. Eu vou ressuscitar mortos algum dia? Com certeza não. A não ser que mude o meu projeto de vida aqui. Mas a princípio eu não tenho um projeto de vida de ter que ressuscitar algum morto. Eu não sou o Messias. Eu sou o Messias? Não, eu não sou o Messias. Então tem alguns milagres que são restringidos a ele. Eu poderia fazer? Com certeza. Você poderia fazer? Com certeza. É para você fazer? Não. É para eu fazer? Não. Então deu. Então não vai te ser liberada energia suficiente para fazer isso. É simples. Tá? Gente, muito obrigada por estarem aqui. A gente vai falar sobre perdão. A ideia de um curso em milagres sobre perdão, ela é muito transcendente. Não é uma coisa que as pessoas têm facilidade de entender, mas fica muito fácil quando você entende que você sempre foi Deus e que tudo isso aqui é uma ilusão. Então você só vive aqui. No fundo, eu olho para a vida de uma amiga minha de infância. E ela é casada e tem um filho e trabalha numa farmácia. O marido dela tem um emprego e tal, farmacêutica. E eu olho para a vida dessa minha amiga, que vai lá fazer uns reiki de vez em quando, mas que não tem essa busca espiritual toda que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem aqui, né? Quem tá nesse canal, quem tá nesse mundo, quem é terapeuta, né? Tem essa busca. Cara, e ela é muito mais feliz que muitos mais dos quais eu convivo. Sabe por quê? Porque ela casou com uma pessoa que ela ama. Ela tem uma vida que ela ama, um trabalho que ela ama. E ela é feliz com ela mesma. Então, no fundo, a gente faz uma volta gigantesca para chegar lá dentro de Deus, para voltar e aceitar nossa vida como ela é. Tu entende? Para viver como ela vive. Casada ou sozinha, se a pessoa quiser, mas normalmente a gente veio para viver com alguém, para que a gente possa compartilhar esse amor. Claro que você vai ver, mas Chico Xavier passava pro mundo, mas não sei quem, não sei o que. Pode ser, mas isso é uma escolha. É que nem Jesus disse, o celibato para mim foi uma escolha. Quando eu escolhi, ele viveu com Maria Madalena, todo mundo sabe disso, né? Mas é dito que não, porque os padres não podem casar, porque o dinheiro dos padres tem que ficar para a igreja, entendeu? Eles casaram com Deus. E Deus é quem? Quem é Deus, gente? É você. Entende? É uma coisa muito simples, gente. É tudo muito simples. Deus é você.
Deus é você, Deus é o seu irmão. Então, quando você casa com o seu irmão, você casou com Deus. Agora, você vê isso nele? Teve um curso de Tantra que eu fiz com uma pessoa decente, né? E ele diz, quando você vai ter uma relação sexual com seu parceiro, de você ver Deus nele e ele vê Deus em você. Isso é Tantra. Isso é um conhecimento transcendental. Isso é você entender que é Deus que está ali e você é Deus aqui. E vocês se reconhecem como Deus. É outro tipo de vida, gente. É outro tipo de relação, é outro tipo de relacionamento. A gente consegue fazer isso sempre de forma consciente? Não. Mas tenta buscar ver isso. Quando você vai falar com uma pessoa, quando você vai atender uma pessoa, quando você vai fazer alguma coisa para alguém ou receber alguma coisa de alguém. Olhe para os seus filhos vendo Deus ali. Olhe para o seu marido vendo Deus ali. Olhe para o seu inimigo, entre aspas, vendo Deus ali. Sabe? Cara, é um lugar diferente. É uma forma de pensar diferente. Mas é o que você é. É a realidade. Isso é viver na realidade. Isso não é ser um alecrim dourado alienado. Não, então existe a unificação. Eu vou ficar aqui meditando para o resto da vida. Eu não vou fazer mais nada no mundo. Eu não vou me relacionar com mais ninguém no mundo. Não vou mais... Tu tá vivendo na ilusão. Tu tá vivendo na ilusão, alecrim dourado. Entendeu? Deus é tudo e todos o tempo todo. Deus são as pessoas, as situações, as circunstâncias que você experimenta o tempo todo. Isso é Deus. Você está em relacionamento com Deus o tempo todo. A diferença é se você vê ou não vê isso. É o que eu digo. A consciência crística é um acesso de memória daquilo que você já é. Não uma coisa que você vai ter que se tornar. Ai, eu vou me tornar Cristo desperto. Ai, eu vou... Não, você já é, só você não enxerga. Você me deu uma resposta sobre Maria Madalena que eu precisava. Tive uma visão que eu pensei estar louca e foi me pedido pelo espiritual para procurar sobre ela que eu teria a resposta. Pri. Gente, é tudo mais simples e mais fácil do que você imagina, tá? Então, lembra daquilo que eu falei da vida dessa minha amiga de infância? Um casal feliz, uma pessoa que se ama, por magnetismo, atrai tudo de bom. Atrai casa, carro, apartamento, bons amigos. Por quê? Porque existe entre dois filhos de Deus o amor. Tem um exercício que o professor Hélio Couto ensina, que é, tu tá sentado num shopping, tu vê uma energia descendo por trás da pessoa, passando pela frente, subindo pela tua frente, descendo, fazendo um 8 assim, ó. Por que ele ensina a fazer isso? Para buscar iluminação. Porque dentro do corpo de Cristo a gente se movimenta em formato de 8, não foi o que eu falei para vocês? Não é assim que a gente se movimenta lá? Então você acessando aqui com qualquer um irmão teu que tá ali, você acessando isso, você vai acessando o corpo de Cristo, vai acessando a memória de onde você tá. Olha que incrível. É para você fazer isso no shopping, é para você fazer isso com qualquer um, não faça, por favor. Porque você ainda se sente separado. E você vai se unificar ao campo daquela pessoa e vai ficar com todos os problemas dela e ela vai ficar com os teus. Então não faça isso. Não faça isso se você não sente amor. Não faça isso se você não sente amor incondicional. E eu não tô falando isso porque eu sei mais ou sou superior, mas porque eu sofri as consequências. Porque eu sei quais são as consequências disso. Busque primeiro se amar, para que você possa distribuir o que tem dentro de você. E aí você pode fazer o que você quiser, com quem você quiser, quando você quiser. Porque tudo que você quiser vai vir do amor. Não vai vir do teu ego. Tá? É simples. Lembra que eu falei no começo dessa live? Você vai perceber quando alguém está falando de Deus, da consciência divina universal, da consciência crística ou do ego, quando a pessoa falar em unicidade ou separação. Se existe eu e você, eu e eles, nós contra eles, tá falando do ego.
Se existe uma única consciência, somos todos um. Tá falando de Deus. É simples. Aí vocês vão identificar falsos profetas de verdadeiros profetas. E me foi mostrado ainda nessa conversa que eu tive com a minha amiga, com a Cecília, que essas pessoas que receberam outorgas de trazer cursos, palestras, conhecimentos e estão agindo a partir da separação vão ser desautorgados. Eu, pessoalmente, Ana Long, não gostaria que isso acontecesse. Então, eu busco um resgate, eu ofereço ajuda. Não aceitam. Serão desautorgados. Sou eu que estou dizendo isso? Não. É o poder que outorgou, desautorga. É simples. Tá? Então, qual é a solução para tudo na vida? Aceite a sua vida como ela é, ame-se, ame os seus, amem a todos. E ao amar os seus, vocês amam a todos, tá? Porque você tem amor, você só dá o que você tem e assim você manifesta. É simples a vida, gente. Ela é simples. Deus é simples, complicado é o ego. A vida, Deus, as leis de Deus, tudo que é de Deus é simples. Só que exige tudo custa tudo que tu pensa, tudo que tu sente, tudo que tu acredita. Todo mundo. Por quê? Porque isso é a tua ferida de alma manifestada. Pensa que hoje tu é uma ferida manifestada. Porque tu não é quem tu é aqui. Tu não expressa quem tu é. E isso dói na tua alma. Dói na tua alma. Gente, não tem marido que te aprisione. Não tem dinheiro que te aprisione. Não tem trabalho que te aprisione. Não tem filho que te aprisione. Não tem nada que te aprisione. Liberta a tua alma. Liberta a tua alma e tudo vai se ajustar para o melhor de todos. Liberta a tua alma. Liberta a Sofia. Deixa ela se expressar em amor, luz e glória. Liberta a tua alma. Eu não sei como é que faz isso, eu não sei como é que faz isso sozinho. Reinstala a supraconsciência. Faz o reinstalo. Faz um atendimento com quem sente amor incondicional. Faz meditação, faz oração. Perdoa-se, perdoe. Sabe? É isso. Te amo, tá? Amanhã a gente se vê de novo. Até amanhã.